Amém, glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja, aos amados irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria e felicidade estar aqui nesta noite. Sou grato a Deus, grato ao pastor Aldisney Vasconcelos, que nós conhecemos ali outrora. Como é que chamam o pastor aqui? Aldisney. Podia ser Ney, né, também, enfim. Então, nós estamos aqui esta noite, grato a Deus, grato a toda a amada igreja, convite do pastor Aldisney, né, perdão, que conhecemos em tempos outrora ali no seminário Stadec. Bom, o irmão já me apresentou, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Forsyth, sou médico de formação, mas o principal ponto no currículo é reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, aquele que nos salvou e a quem nós servimos, por Ele vivemos, nos movemos. Estamos aqui essa noite porque aprove a Deus que nós chegássemos até aqui para ministrar esta mensagem. Segundo o Pai, Filho e Espírito Santo nos traz inspiração para falar a respeito da ideologia de gênero, segundo uma cosmovisão bíblica, científica e jurídica. O objetivo aqui é orientar inicialmente os irmãos a respeito deste tema e convidar cada irmão, cada irmã a ser um guerreiro em uma luta na sociedade, para defender cada criança da igreja, cada criança que vem à igreja e cada criança que não vem à igreja, para defender as famílias, porque a ideologia de gênero ela vem avançando na sociedade, destruindo os conceitos de Deus, destruindo uma perspectiva para cada criança e, por consequência, destruindo as famílias. Então, nós vamos começar, pode passar? Vamos começar falando um texto bíblico de Romanos, texto bíblico que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele, no versículo 24 ao 28, ele faz alguns comentários muito pertinentes em relação ao tema ideologia de gênero. Esse material eu posso mandar para os irmãos por e-mail, por WhatsApp, para que cada irmão, cada irmã possa trabalhar esse tema na igreja ou na comunidade, aonde quer que seja, trabalhando a visão bíblica, a visão científica e a visão jurídica da ideologia de gênero, objetivando conscientizar cada pessoa a respeito do tema. Quanto este tema é tão letal para crianças e para as famílias. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, vou ler aqui nesta versão, você guarda o texto, já conhece com certeza, um texto bastante conhecido. O evangelista, um dos maiores evangelistas do século XX, Billy Graham, dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso significa que este texto, ele é atual para a nossa época. Os seres humanos de nossa época, lendo este texto, mesmo ele sendo escrito anos e anos para trás, ele pode ser útil, utilizado para a nossa época e pode ser útil para todas as épocas. E vamos ver por quê. O texto diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações,
para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Se nós olharmos para este texto, para aplicarmos para os tempos de hoje, nós vamos olhar para a sociedade de hoje e vamos reconhecer que existe uma parcela da sociedade de hoje que despreza o conhecimento de Deus, que se afasta de Deus e que segue o caminho natural do pecado, porque o homem tende ao pecado, tende ao erro desde sua meninice. E o texto diz que nesta época, e na época contemporânea a esta, e também para trás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele usa esse texto para falar que mulheres seguiram uma relação antinatural, se inflamando umas com as outras, e os homens também seguiram relações antinaturais, se inflamando uns pelos outros. E o texto é bem claro, quando o apóstolo Paulo é utilizado por Deus, quando diz que essas relações antinaturais foram em si mesmas, essas pessoas em si mesmos receberam o castigo merecido, cada um por sua perversão. Se você olhar para a sociedade de hoje, você consegue reconhecer pessoas que seguem estes exemplos? Sim ou não? Não ouvi? Sim ou não? Sim. Então existem pessoas hoje com uma disposição mental reprovável, que Paulo escreveu aos Romanos, que seguem esses exemplos, deixando as relações naturais e seguindo relações antinaturais. E o texto diz que eles desprezaram o conhecimento de Deus e por conta disso eles tiveram uma disposição mental, reprovaram e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Enquanto, irmãos, nós estamos atarefados no nosso dia a dia, com as nossas atividades na igreja, na família, no trabalho, nos estudos, a sociedade prega a ideologia de gênero, parte da sociedade defende a ideologia de gênero, que ela avance nas crianças, sobretudo, para destruir a relação natural que Deus criou para o ser humano. Provavelmente, parte dos professores, por exemplo, são contra a este ensino, mas muitos estados e muitos municípios até obrigam as escolas, quer sejam estaduais, municipais e até mesmo algumas escolas particulares adotam o ensino da ideologia de gênero. Então, vamos ao conceito de ideologia de gênero. Se nós formos buscar um conceito de ideologia de gênero, nós observaremos que seria uma ideologia onde ser homem ou ser mulher. Desculpe. Ser homem ou ser mulher independe de caracteres biológicos, independe de caracteres genéticos, havendo outras possibilidades para a expressão da sexualidade. Para quem defende a ideologia de gênero, para os ideólogos da ideologia de gênero,
a sexualidade, a expressão sexual é uma identidade, e essa identidade de cada pessoa é uma identidade construída, aprendida, através da cultura, através do comportamento da época da pessoa. Então, para os ideólogos de gênero, para aqueles que defendem a ideologia de gênero, além do masculino e do feminino, além de ser homem ou ser mulher, há outras possibilidades. Existe uma identidade para cada pessoa, e essa identidade seria aprendida através das diversas experiências culturais, filosóficas, as aprendizagens vividas no dia a dia. Mas a construção da ideologia de gênero, pode passar, ela não vem de agora. Na verdade, esta construção, ela vem desde o século XIX, não com esse termo ideologia de gênero, mas onde pensadores e filósofos, como por exemplo, Lewis Henry Morgan, Karl Marx, Engels, filósofos e pensadores do século XIX, eles já atacavam a família. Eles já falavam, em outras palavras, da ideologia de gênero. Karl Marx, em seu manifesto comunista, afirma que a família seria a primeira instituição opressora. Eu estou um pouco gripado essa semana e a voz tende a falhar. Então, Karl Marx, ele fala que a família tradicional, homem e mulher, seria uma primeira instituição de opressão, porque o homem oprime a mulher, explorando-a em diversos sentidos. É a opinião de Marx. Então, para ele, deveriam existir outros tipos de família, construídos por outro binarismo que não fossem homem e mulher. Marx diz que, a partir da opressão do homem e mulher em cada família cristã, essa opressão seria transferida para a sociedade e a sociedade perderia muito com isso, de modo que deveriam existir outros tipos de família. Um contemporâneo de Marx, Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, defendeu práticas sexuais aberrantes. Ele defendeu a sexualidade entre crianças, a sexualidade de homens e mulheres com animais, a sexualidade entre pessoas da mesma família, a sexualidade de diversas formas. Se você buscar este livro hoje para pesquisar, você vai ver que não seria algo que eu estou inventando. Este livro existe, Herbert Marcuse existiu, ele escreveu o livro Eros e Civilização, e ele defendeu a zoofilia, ou seja, relação sexual de seres humanos com animais, a necrofilia, ou seja, relação sexual de seres humanos com seres humanos mortos, ou com cadáveres, seja de ser humano ou não. Ele defendeu o incesto, relação sexual entre parentes de primeiro grau, e tudo isso ele defendia para desintegrar a família, porque na opinião dele, a família trazia uma opressão para a sociedade. Pode passar, por favor. E então, do século XIX até os anos 1990, diversos pensadores e filósofos, eles defenderam de diversas formas, com outros nomes, a ideologia de gênero. O ensino, de alguma maneira, de que existia uma possibilidade de sexualidade para crianças e existiam outras formas de sexualidade que não fossem homem e mulher. Até que nós chegamos nessa filósofa chamada Judith Butler, onde ela lançou o movimento queer, que fala justamente dessa orientação sexual, dessa identidade sexual, que deveria
levar para cada indivíduo, para cada pessoa, várias possibilidades. Que não fosse ser homem, que não fosse ser mulher. Para Judith Butler e para as pessoas que defendem o movimento queer, eles dizem que ser homem e ser mulher independe das características biológicas, das características genéticas, das características do DNA de cada pessoa. E avançando no próximo slide, nós já podemos dar um primeiro resumo de um primeiro ensinamento, de uma primeira orientação para a igreja. Cada pessoa hoje aqui já pode resumir o que é a ideologia de gênero. Se perguntarem para você o que é a ideologia de gênero, você já pode responder que é uma ideologia que defende que a sexualidade de cada pessoa é uma identidade sexual aprendida através das experiências culturais e filosóficas, das experiências vividas pela pessoa. E esta ideologia de gênero diz que, além de ser homem e ser mulher, existem outras possibilidades que não se relacionam com o DNA, com a genética, com a biologia de cada indivíduo. Eles defendem que a criança seja neutra, a criança nem seja chamada de menino, nem seja chamada de menina, mas que seja chamada de neutra, para que esta criança decida, depois do aprendizado, que ela vai adquirir desde a primeira infância, a ser homem ou mulher ou qualquer outra possibilidade. Tá certo? Então, este é um primeiro conceito para você entender o que é ideologia de gênero. Porque muitos falam e não sabem do que falam. Mas a partir de hoje você já pode falar sobre o assunto. E no próximo slide vai ter uma imagem que é uma imagem que vai trazer o conceito de criança trans. A ideologia de gênero traz o conceito de criança trans. O que é o conceito de criança trans? A criança cis, o menino é menino, a menina é menina. Mas a criança trans, o menino pode ser menino, o menino pode ser menina, o menino pode ser bissexual, o menino pode ter qualquer identidade biológica. E o menino, inclusive, pode ser neutro, para depois aprender com várias experiências e dizer o que ele quer ser. A criança trans, a menina pode ser menina, a menina pode ser menino, a menina pode ser bissexual, a menina pode ser qualquer sexualidade e a menina pode ser neutra para aprender com várias experiências e depois definir o que ela quer ser. Vejam aqui a relação antinatural que a Bíblia fala. Então, eu vivi uma época, e os irmãos também viveram uma época, que não se precisava dizer. Mas hoje, você mãe, você pai, você que tem contato com as crianças, você tem que dizer: menino, você um dia vai crescer, vai se transformar em homem, vai ser homem, e sendo homem você vai casar com a mulher. Menina, você será uma mulher e vai casar com um homem. Isto é óbvio para mim e para você, mas a sociedade prega diferente. Parte da sociedade que defende a ideologia de gênero prega diferente. Então, antigamente, provavelmente eu e você não ouvimos isso de nossos pais. Mas você pai, você mãe, você que tem ensino a uma criança, você que tem contato com a criança, você saiba disso. Saiba dessa realidade. É dever seu, como cristão, dizer: menino, você será homem, casará com uma mulher, formará uma família e vão gerar filhos. Esta é a relação natural de Deus. Deus
quis e quer assim, diz a palavra de Deus, amém? Você vai dizer para a menina: menina, você será mulher, casará com um homem, gerará filhos, formarão família. Família está no coração de Deus. É a relação natural que a palavra de Deus nos ensinou desde sempre. Amém? Glória a Deus. É preciso ensinar hoje isso para as crianças. Incrivelmente, mas necessariamente é preciso. Um ensino simples, mas necessário. O próximo slide vai mostrar aqui alguns exemplos de gênero. O termo gênero hoje, para os ideólogos de gênero, não é só masculino e feminino. Não é? Não é só masculino e feminino. É esse catatal, esse catatal de coisa aí. Nova York, hoje, defende 31 tipos de gêneros. 31 tipos de gêneros. O que é isso, Dr. Forsyth? Ou o que é isso, Forsyth? O homem pode ser homem, pode ser mulher, pode ser bissexual, pode ser transexual, pode ser pansexual, etc. 31. A mulher, pode ser homem, pode ser bissexual, transexual, pansexual e etc. São diversos termos que eu fiz questão de não decorar todos, porque o objetivo não é esse. O objetivo para mim é saber que menino será homem, homem é homem. Mulher vem da menina, menina será mulher. Homem casará com mulher, mulher casará com homem, formarão família, relação natural. Os demais casos, a Bíblia fala que é relação antinatural. São pessoas que se afastaram de Deus e que seguiram uma disposição mental reprovável. Foi o texto e é o texto do apóstolo Paulo. Então, hoje em Nova York existem 31 gêneros reconhecidos, de forma que lá nos documentos, muitas vezes, em vez de ter masculino e ter feminino, tem neutro. Os pais fazem o documento da criança e colocam lá gênero neutro. Por quê, papai? Por que, mãe? Porque ele vai decidir depois. Ele vai aprender muitas coisas, vai viver muitas experiências e aí depois ele decide. É o que acontece hoje, está acontecendo hoje no mundo, certo? E existem os adultos que já escolheram ser um desses aí e botam lá pansexual, gênero pansexual, gênero bissexual, gênero transexual. Nada, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Está lá em Nova York. Então, vamos ao próximo slide, por favor. Esse slide é de uma revista brasileira que mostra um menino, aqui é um menino, mas um menino vestido de mulher. Veja, os pais deste menino, segundo eles acreditam na ideologia de gênero, eles enxergaram no comportamento deste menino alguma semelhança com o comportamento de menina e logo vestiram o menino de menina para transformá-lo. Absurdo, absurdo. Nós vamos ver por que esse absurdo segundo as leis. Então, isto é uma verdade que acontece hoje. Essa revista brasileira. Existem pessoas que defendem a ideologia de gênero, que pegam a criança e vestem a criança, pegam o menino e colocam o menino para vestir roupa de mulher, para brincar com brinquedos de mulher e para ter experiências de menina, para transformá-lo numa menina. Passe o próximo slide. Existe uma fase no final da primeira infância, que é o complexo de Édipo. No complexo de Édipo, por exemplo, o menino, ele tem uma admiração muito grande pela mãe. E se a mãe não tiver uma sabedoria, uma prudência com a situação, o menino pode se traumatizar.
E aí ele pode apresentar algum comportamento, menino, diferente do de menino, mas é algo passageiro. É algo reconhecido pela psicologia que é algo passageiro. Nesse momento, os pais que defendem a ideologia de gênero pegam o menino e vestem de menina. E começam a colocá-los para brincar de boneca, para ter atividades de menino. E existe o complexo, ou síndrome de elétrica, onde a menina, ela tem uma admiração muito grande pelo pai, e se o pai não tiver uma sabedoria, uma prudência, por exemplo, ele pode desprezar a menina, pode ser um pai ausente, ela pode ter apresentar um comportamento diferente de menina, e aí os pais que defendem a ideologia de gênero já vão vestir essa menina de menino. Então, mas esses conceitos de complexo de Édipo, complexo de Elétrico, são passageiros, é uma fase passageira. Se você nota um comportamento diferente para o seu menino, você tem que dizer: menino, você é menino, Deus te fez menino, você tem natureza de menino, tem biologia de menino, DNA de menino, corpo externo de menino, e você um dia será homem e casará com uma mulher e formará uma família. Amém? Se a menina começa a apresentar um comportamento diferente, os pais vão dizer: menina, você foi feita por Deus menina, você um dia será mulher, casará com um homem, gerará filhos, formará uma família. A sua biologia é de menina, seu comportamento é de menina, você deve brincar com brinquedos de menina, e assim você ensina o que é correto para a criança. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Mas muitas vezes a criança apresenta um comportamento diferente e você tem que ficar de olho e investigar o que está acontecendo. Porque pode ser influência da televisão, pode ser influência das redes sociais, pode ser influência de uma novela, de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram, das redes sociais, porque criança não é para ter contato com um certo tipo de situação, com um certo tipo de mídia, mas é muito difícil fiscalizar. E tem que investigar, inclusive, se não está ocorrendo violência sexual, ou se a criança não está sendo molestada. Porque um dos indícios da mudança de comportamento para a criança é justamente quando a criança muda seu comportamento natural, quando a criança apresenta um comportamento erotizado, apresenta certa sexualidade. Você tem que investigar o que está acontecendo. Será que a minha criança está vendo cenas que não poderia ver na televisão? Será que é algum adulto que está mostrando para ela? Um irmão mais velho? Uma pessoa da família? Será que a criança está sendo molestada? Será que a criança está sendo até violentada? Pode ser apenas a ausência do pai ou a ausência da mãe. Pode ser no fim da primeira infância o complexo de Édipo ou o complexo de Elétra. E aí é preciso ter atenção. Mas o dever do cristão é ensinar a verdade natural de Deus. Passa o próximo slide. Você vai ver uma revista nacional que fala Meu Filho é Trans, onde um pai transforma a criança por conta da visão errada que ele tem, mas é a visão que ele escolheu ter. A criança acaba sendo vítima, muitas vezes, do pai, ou da mãe, ou dos pais. No próximo slide você vê um exemplo clássico, pode passar por favor, de uma mulher, quer dizer, nasceu menina, corpo de menina, natureza de menina, DNA de menina, biologia de menina, e aí não se sabe o que aconteceu com ela na infância, se foi ensinada ideologia de gênero, se foi violentada sexualmente, se foi abusada sexualmente, se recebeu influências das redes sociais, das mídias sociais, das telenovelas, dos artistas, porque a ideologia de gênero está em diversos nichos, em diversos locais da sociedade,
não se sabe o que aconteceu, mas ela decidiu que deveria transformar-se externamente em homem. E ela fez a transformação para homem, seguindo a disposição mental reprovável da sua natureza pecaminosa, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Passe, por favor. Então, a ideologia de gênero tem, por exemplo, o pretexto de combate à discriminação, mas o objetivo é destruir as famílias cristãs a partir da destruição da natureza da criança. Pode passar, por favor. Os eventos da ideologia de gênero, eles não são de agora, como eu tenho mostrado nos slides, vem lá do século XIX, com outros termos, com outras influências, mas em 1995 a ONU, a pretexto de combater a discriminação e a pretexto de defesa dos direitos humanos, ela identificou e passou a reconhecer o termo ideologia de gênero, que ele deveria ser utilizado e que o tema deveria ser difundido na sociedade. Até a ONU, desde 1995, defende, a pretexto do combate à discriminação e a pretexto da defesa dos direitos humanos, defende que a ideologia de gênero avance na sociedade e seja ensinada nas escolas, para as crianças de mais pequena idade. Vejam vocês o absurdo. Passa, por favor. Para eles, a ideologia de gênero, pode passar, ela deve ser ensinada nas escolas. Mas nós sabemos que nada mais é a ideologia de gênero do que uma revolução, uma transformação do mal que estão aplicando na vida das crianças, na mente das crianças, para que elas se distanciem de Deus, para que elas se distanciem do que é correto e para que elas deixem de lado a palavra de Deus. E sem existir crianças que seguem a Deus, não vão existir famílias cristãs para seguirem e servirem a Deus. Este é o objetivo real da ideologia de gênero: destruir as crianças, porque você vai destruir as famílias. Se você destrói as crianças cristãs, você vai destruir as famílias cristãs. O objetivo é que no futuro bem próximo existam menos famílias que sigam a Deus, que sirvam a Deus. Passe, por favor. Deus deu livre-arbítrio. Quando falam que nós somos preconceituosos, que nós discriminamos as pessoas, nós queremos aqui nos defender. O adulto, a Bíblia diz que ele vai escolher ser o que ele quiser. Ele vai prestar conta de todos os seus atos, de todas as suas ações. Todos nós temos direito dado por Deus o livre-arbítrio. Então, o adulto ele escolhe ser o que ele quiser. Mas causar uma revolução do mal na mente das crianças, ensinando as crianças desde mais pequena idade que o menino, em vez de ser menino, pode ser qualquer outra identidade, a menina, em vez de ser menina, pode ser qualquer outra identidade, é um crime. Nós vamos ver nos próximos slides por que é um crime. A criança, ela é super inteligente, ela tem uma capacidade de aprendizado incrível, a cognição incrível, ela aprende diversos temas ao mesmo tempo, ela aprende diversos conceitos ao mesmo tempo, mas ela não tem capacidade de discernimento. Por isso, nós vamos ver mais à frente que as leis defendem que temas de origem moral, temas de origem sexual, sejam ensinados somente pelos pais ou por aqueles que os pais autorizam. Então, só quem pode ensinar às crianças temas de origem sexual, temas de origem moral,
são os pais, ou aqueles que os pais autorizarem, mas aqueles que defendem a ideologia de gênero estão infringindo diversas leis, ensinando as crianças, muitas vezes sem o conhecimento dos pais, sem o consentimento dos pais e até escondido dos pais, temas de origem moral e sexual, como bissexualidade, masturbação, homossexualismo, sexo com animais, sexo com crianças, defendem até mesmo a pedofilia. Crimes que são praticados todos os dias com as crianças do nosso país. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, para chamar você, para lutar junto comigo, contra a ideologia de gênero, contra o ensino da ideologia de gênero na sociedade. Convido eu, cada irmão, cada irmã, para avançar nesta luta, protegendo as crianças do nosso Ceará, do nosso país, contra essa transformação do mal, que tirarão as crianças da presença de Deus, para a destruição, para seguirem uma disposição mental reprovável. No próximo slide você vai ver a visão bíblica a respeito do homem e da mulher. No Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou macho e fêmea. No versículo 24 do capítulo 2, diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, você pode utilizar para aqueles que creem na Bíblia, porque tem muita gente que crê na Bíblia, que se diz cristão, mas está confuso com a ideologia de gênero, por conta da afirmação do preconceito, por conta da afirmação dos direitos humanos. Mas você pode pegar a Bíblia e chamar, você é cristão, você acredita na Bíblia, vamos ao Antigo Testamento. E aí você vai ver, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 24, que Deus criou homem e mulher, e que o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Não existe outra opção. Deus não mostrou outra opção aqui, em nenhum outro lugar da Bíblia. Passa o próximo slide. E muitos não acreditam no Antigo Testamento, dizem, não, o Antigo Testamento é coisa do passado, é coisa antiga, não vale mais, o que vale é o novo. Quando você apresenta as palavras de Jesus Cristo em Marcos 10,16, desde o princípio da criação, Deus criou macho e fêmea. E ele diz em Marcos 10,7, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, eu mostrei para você argumentos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para você defender a ideologia de Deus, a ideologia de Gênesis, para você ir contra a ideologia de gênero, defendendo as famílias cristãs, defendendo as crianças. Mas nós temos os argumentos científicos. Pode passar. Esse pesquisador, Harald Eia, da Noruega, a Noruega, desde 1980, ela prega a ideologia de gênero, um ensino da ideologia de gênero para crianças da mais pequena idade, para crianças da primeira infância, que vai até os 6 anos, e ele estudou lá a ideologia de gênero lá, ele estudou as pessoas que passaram pela ideologia de gênero, toda uma geração, e ele viu que apesar de forte ensino da ideologia de gênero, a sociedade norueguesa continuava escolhendo as profissões segundo um padrão genético, um padrão mental, um padrão de aptidão. Ele viu que os homens, os meninos se tornavam homens e eles preferiam profissões relacionadas a mecânicas, a ciências exatas. As meninas se transformavam em mulheres, as meninas cresciam e viravam mulheres e seguiriam mulheres, e elas seguiam uma aptidão para escolher profissões relacionadas a pessoas. Então, mesmo ensinando a ideologia de gênero desde a mais pequena idade, ele mostrou na sua pesquisa que meninos se tornam homens e escolhem profissões mais relacionadas às ciências exatas.
E meninas se tornam mulheres e escolhem mais profissões relacionadas às ciências humanas, a pessoas. Se o ensino da ideologia de gênero fosse efetivo e fosse real, e essa ideologia ela fosse verdadeira, era de se esperar que os meninos escolhessem mais profissões de mulheres quando se tornassem homens, e as meninas escolhessem mais profissões de homens quando se tornassem adultas. E aí, no próximo slide, você vai ver outra pesquisadora, vai ver uma pesquisadora, Camilla Schreiner, que também pesquisou lá nos países ricos da Europa, e alguns países ricos da Europa, e definiu que a sociedade, que eles buscam a sociedade igualitária, mas mesmo nessas sociedades igualitárias, onde há um ensino desde pequena idade que o homem, que a criança, o menino e a menina tem que ser neutro, tem que ser igual, tem que ser ensinado a mesma coisa para um e para outro, tem que ser ensinado que o menino pode brincar de brinquedo de menino e de menina, que a menina pode brincar de menino e de menina. Mesmo com tudo isso, ela verificou nos países que ela pesquisou que mesmo com o ensinamento da ideologia de gênero, mesmo com todo esse ensinamento, havia um padrão dos meninos se tornarem homens e escolherem profissões mais relacionadas às ciências exatas. Existe uma aptidão dos meninos por ciências exatas. E as meninas têm uma aptidão, têm uma natureza de escolher profissões relacionadas a humanas. E Richard Lipper, próximo slide, um pesquisador inglês, ele pesquisou 200 mil pessoas em 53 países. E ele finalizou justamente dizendo isso, que mesmo com diferenças cerebrais claras, alguns países insistiam em ensinar que menino e menina podiam ser iguais. Mas mesmo nesses países que defendem a ideologia de gênero, que defendem que meninos e meninas têm que ser iguais, tem que ensinar tudo para eles depois escolherem, mesmo nesses países, os meninos, na sua extensa maioria, ao se tornarem homens adultos, eles escolhiam mais profissões relacionadas às ciências exatas. E as meninas escolhiam mais profissões relacionadas às ciências humanas. Para finalizar a parte da ciência, no próximo slide, você vai encontrar um pesquisador, um médico canadense, Trond Dissef, que pesquisou crianças de 9 meses. Ele pensou o seguinte: ora, a ideologia de gênero diz que cada um vai escolher a identidade sexual de acordo com a cultura e com o aprendizado que viver, com as experiências que viver. Mas 9 meses não tem experiência nenhuma, não viveu nada ainda. Então ele pegou os meninos, e para os meninos ele apresentava brinquedos de menino, brinquedos de menina e brinquedos neutros. E os meninos escolhiam, em sua extensa maioria, os brinquedos de menino. E ele pegou as meninas e apresentou brinquedos de menina, brinquedos de menino e brinquedos neutros. E então, as meninas escolhiam mais brinquedos de menina. Então ele eliminou, nesse momento, a ideologia de gênero. Porque a ideologia de gênero diz que é a cultura que vai fazer a escolha para a criança. A criança vai fazer a escolha através da cultura e do aprendizado, através das experiências. Mas com 9 meses não existe influência cultural, não existe sequer a experiência alguma. E há uma tendência mental, há uma tendência do cérebro, há uma tendência de aptidão para o menino escolher brinquedo de menino e para a menina escolher brinquedo de menina. Então ele eliminou. E cadê a influência cultural? Ele perguntou. E no próximo slide você vai ver a genética. A genética só existe de homem e de mulher. O homem, nos cromossomos, lá no DNA, ele é XY.
A mulher XX, no próximo slide você vai ver de um lado homem e mulher. Pode passar o próximo slide. Você vai ver homem e mulher nesse slide. XY homem, XX mulher. A genética só existe de homem e de mulher. Aqueles 31 gêneros, cadê a genética deles? Onde está a genética? Não existe essa genética. E alguém poderia perguntar: e o hermafrodita? E a hermafrodita? Quer dizer, aquela malformação que nasce com a genitália masculina e feminina ao mesmo tempo. São raríssimas, e quando isso acontece, vai olhar a genética. Na maior parte dos casos existe uma genética ou masculina ou feminina. E aí faz a opção para fazer os tratamentos para o corpo seguir a genética. E o cenário atual? Qual é o cenário atual, irmãos? Mesmo com a Bíblia, os conhecimentos bíblicos e mesmo com os conhecimentos científicos, existem diversos ativistas militantes da ideologia de gênero. Existem ONGs, existem mídias sociais, existem associações, professores, educadores, partidos políticos, existem políticos, existem pessoas de diversos locais da sociedade, de diversas academias da sociedade, que defendem a ideologia de gênero. Mesmo com os conhecimentos científicos que são contra a ideologia de gênero, que provam que a ideologia de gênero é uma farsa. Existem diversas pessoas que defendem a ideologia de gênero. E que ela deve ser ensinada nas escolas, desde mais pequena idade. Então existem materiais do MEC, existem materiais nas escolas que estimulam a erotização e o ensino da ideologia de gênero. No Ceará e no Brasil afora existe isso. E o meu convite hoje é para você se aproximar da escola do seu filho, da sua filha, se aproximar da escola da criança que você conhece, para investigar o que está acontecendo lá. Porque mesmo com toda a explicação da ciência contra a ideologia de gênero, existem diversos setores na sociedade que defendem a ideologia de gênero. Pode passar. Inclusive existem as leis que defendem a ideologia de gênero. O Projeto Nacional de Educação de 2014 até 2016 defendeu que cada município deve fazer a sua lei a favor ou contra a ideologia de gênero. E o presidente Temer, em março de 2017, você vai ficar com o slide, eu passo para você verificar isso aqui. Eles defendem que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas de acordo com a decisão do município. Então, cada município pode escolher ensinar ou não a ideologia de gênero. Pode passar, por favor. Não sei se vocês conseguem enxergar. Esse slide aqui é do Ivo Gomes. O Ivo Gomes é o atual prefeito de Sobral. Ele aprovou o ensino da ideologia de gênero em Sobral. Isso é verdade? É verdade. As crianças que vivem em Sobral e que estudam nas escolas públicas de Sobral, se os professores quiserem ensinar a ideologia de gênero, Ivo Gomes aprovou a ideologia de gênero lá. Este ano, em fevereiro, ele e os vereadores lá que o apoiavam aprovaram a ideologia de gênero, o ensino da ideologia de gênero para as crianças lá do município de Sobral. Então, no próximo slide, você vai ver, pode passar, um doutor, passa o outro. Você vai ver um evangélico que votaram a favor da ideologia de gênero. Pode passar, por favor.
Então, gente, mesmo com os conhecimentos científicos, tem doutor que aprova a ideologia de gênero. Mesmo com os conhecimentos bíblicos, tem cristão que concorda com a ideologia de gênero. Então, por que eu estou apresentando isso? Se o prefeito lá de Sobral votou e aprovou com os vereadores lá a ideologia de gênero, eu e você temos que nos tornarmos militantes, guerreiros, lutadores contra a ideologia de gênero. Porque as pessoas de diversas situações, de diversos locais estão a favor da ideologia de gênero. Agora, eu vou pedir às crianças que venham para cá, para trás, para não ver os slides, por favor. Dá uma pausa aí, meu amigo. As crianças que venham para cá. Eu vou passar alguns slides, não é coisa escandalosa não. Mas as crianças não podem ver. Mas são exemplos do que aconteceu na sociedade. Então, próximo slide. Esse slide, essa imagem aqui não dá nem para ver direito. Mas é uma imagem que é cheia de pornografia, que foi exposta para crianças no museu lá no Rio Grande do Sul. O Banco Santander patrocinou essa exposição de arte, entre aspas, para apresentar diversas imagens pornográficas para criança. Crime, violência sexual, pedofilia. Vocês vão ver as leis por quê? Passa o próximo slide, vou passar bem rápido. Essa aqui é a mesma exposição, tá? Que em setembro de 2017, há menos de um ano, lá no Rio Grande do Sul, a mesma exposição, onde um grupo de professores, educadores, levou crianças para erotizar as crianças, desvirtuar as crianças, crime. Se tivesse um cidadão de bem lá, um cristão, que conhecesse as leis, eles podiam chamar a polícia. Vocês estão presos, vou chamar a polícia. Porque pedofilia, violência sexual. A violência sexual e a pedofilia, ela é configurada não apenas no ato em si. Vocês vão ver as leis que, se você expor as crianças a esse tipo de imagem, alguém expuser crianças a esse tipo de imagem, é crime. Pode passar, por favor. Você vê em São Paulo, educadores e professores levaram as crianças para ver um homem nu. Pode passar, por favor. Você vê reuniões políticas, onde há certos partidos políticos, e há certos candidatos, e há certos políticos, que eles estão defendendo, aí neste evento político, erotização. Homem com homem, mulher com mulher. Pode passar, por favor. Passa um pouquinho para cá. Você vê aqui um candidato também, um partido também. Esse ano, ó, essas duas imagens das políticas foi desse ano. Então, irmãos, por que eu estou mostrando isso aqui? Eu vim falar de política, eu vim pregar política? Não. Eu vim orientar que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos horrendos, tempos em que homens maus, homens que não servem a Deus, não têm compromisso nenhum com Deus, estão em partidos políticos e são políticos e que estão candidatos. E eu e você, como cristão, temos o dever de conhecer o que ele defende, de saber o que ele defende. Se o candidato defende ideologia de gênero, defende aborto, eu e você, se votarmos nele, eu acredito que nós vamos ser cobrados um dia por isso. Pode passar, por favor. Então, irmãos, pode ajeitar. Deixa eu ver se as crianças já podem voltar. Então, irmãos, eu acabei de mostrar que na sociedade existem diversos setores, diversos partidos, diversos políticos, educadores, professores, que defendem a ideologia de gênero, que procuram erotizar a criança, escondido dos pais, sem o conhecimento dos pais. Existe esse ano tem eleição, procure saber quem são os candidatos, quem é que defende a ideologia de gênero, procure saber quem é que defende o aborto. E você e Deus escolha. Todos nós vamos escolher e vamos ser cobrados ou não por nossas escolhas. Então, existe uma legislação que é a favor da ideologia de gênero. Pode voltar, viu? Pode voltar, se quiser. Certo? E nós temos que conhecer essa legislação. Pode passar. Temos que conhecer essa legislação.
Por isso, eu mando um slide para você, por e-mail, pelo WhatsApp. Certo? A Constituição Federal, no artigo 229, diz que os pais têm o dever de assistir os filhos. E no artigo 226 diz que a família, base da sociedade, tem proteção do Estado. Essas duas leis na Constituição Federal, elas dizem que, em outras palavras, que só os pais, ou quem os pais autorizarem, podem ensinar temas de origem moral e sexual para as crianças. Pode passar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 241, diz que é crime se alguém expressar cena de sexo explícito ou pornografia para a criança. Então você tem que tomar posse dessa lei e ficar vigilante, porque se professores, educadores ou quaisquer pessoas mostrarem cenas de sexo explícito ou pornográfica para crianças, é crime. No artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas, anúncios que venham desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Por isso, se você procura saber na sua escola que escondido de você estão mostrando certas cenas para as suas crianças, você pode dar voz de prisão, você pode ir lá e mandar prender. No próximo slide, no artigo 232, diz que submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade ou guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento da detenção de 6 meses a 2 anos. Isso aqui diz o quê? Se o professor, educador, aqueles políticos lá, todos esses pessoais aí lá dos museus, né, das exposições de arte, dos eventos políticos, todos eles deveriam ter ganho voz de prisão, porque eles expuseram com certeza crianças a vexame e a constrangimento pelas cenas reais ou as gravuras que eles expuseram às crianças. Mas ninguém deu voz de prisão para eles. Pode passar. O Código Penal, no artigo 218/A, diz que praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-los a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, da reclusão de 2 a 4 anos. É crime. Pedofilia, crime. Vejam que eu falei diversas leis aí que enquadram aqueles partidos que eu mostrei, aqueles políticos que eu mostrei, aqueles professores, educadores que eu mostrei, enquadram-se em diversas leis como pedófilos, como criminosos. Pode passar. Existe uma convenção americana de 1969, lá em Costa Rica, e o Código Civil brasileiro, ele defende essa convenção, e esta convenção defende a família. Ou seja, esta convenção defende que a família, através daqueles artigos da Constituição Federal, é quem deve ensinar temas de origem moral e sexual a crianças e adolescentes. Ou a família, ou aqueles que a família autorizar. E o resultado disso, pode passar, o resultado disso é uma confusão na cabeça de adultos e crianças. São filhos e filhas com comportamentos atípicos. São pais e mães com comportamentos atípicos. Pode passar. Existe, inclusive, algumas doenças com código de doenças que a ciência define como transtorno de identidade sexual, transexualismo, mas se parte da comunidade científica defende essa CID, outra parte da comunidade científica diz que esses CIDs, esses quadros clínicos, eles não devem existir.
O que esse slide quer dizer? Esse slide quer dizer o seguinte: se hoje uma pessoa procurar um psicólogo e dizer o seguinte, olha, eu estou com um transtorno da sexualidade, eu estou com um transtorno de identidade sexual, e essa pessoa disser isso para o psicólogo, e o psicólogo quiser acompanhar a pessoa, esse psicólogo pode ser processado, pode ser preso, pode ter seu registro cassado por parte da sociedade que vai exigir isso. Vejam vocês, mesmo o psicólogo querendo acompanhar uma pessoa que se diz mentalmente confuso com a sua sexualidade, mesmo com o consentimento da pessoa que procura o psicólogo e com o consentimento do psicólogo, existem partidos, existem pessoas na política que querem caçar esse psicólogo. Inclusive, existem partidos que já defendem, e existem políticos que já defendem que crianças possam escolher a sua sexualidade e transformar a sua sexualidade através de cirurgia e através de tratamento hormonal. Existem hoje, nesta eleição, fiquem atentos, nesta eleição deste ano, muitos candidatos vão querer se eleger para aprovar que crianças possam escolher, pela vontade da criança, fazer um tratamento hormonal ou um tratamento cirúrgico para mudar a sua natureza. E agora, irmãos, passa o próximo slide. E agora? E agora eu apresentei para você a visão bíblica, apresentei para você a ciência, apresentei para você leis a favor e leis contra. E apresentei para você que existem ativistas, existem pessoas que lutam dos dois lados. Então nós temos que tomar posição, temos que ter convicção, temos que chamar para cada um de nós a responsabilidade. De qual lado eu vou lutar? Por quem eu vou lutar? Eu vou lutar pelas crianças? Eu vou lutar pelas famílias? Pode passar. Então existe uma notificação extrajudicial que eu mando para vocês. O que é a notificação extrajudicial? É um documento feito por um advogado que diz o resumo de todas essas leis aqui que defendem a família, que você deve pegar, imprimir, assinar, levar para a escola do seu filho, da sua filha, para o diretor ver e para o professor ver, assinar junto com eles, dialogar com eles, para dizer, olha, eu não quero que o meu filho, que a minha filha, seja ensinado a ideologia de gênero. E está aqui as leis que me defendem. Eles vão assinar, porque se eles não assinarem, você pode processá-los. E se após assinar, eles ensinarem a ideologia de gênero para o seu filho ou para a sua filha, é crime. Pode passar, por favor. Pergunto novamente. E agora? O que eu e você podemos fazer pelas crianças? O que eu e você podemos fazer pela sociedade? Pelas famílias? Nós temos que ter convicção, firmeza. Temos que tomar uma decisão todos os dias de nossas vidas. A estarmos vigilantes, firmes, sabedores do que está acontecendo nas escolas de nossas crianças, principalmente, e informando cada cristão, cada cristã, porque este país, 80% pelo menos das pessoas são cristãos, e eles precisam conhecer o que é a ideologia de gênero. E eu mando esse material para você, seja por e-mail, seja por WhatsApp, para você estudar, avaliar e lutar a favor das famílias, para que você tenha um diálogo na escola, para que você notifique a escola, para que você defenda a ideologia de Deus, para que você seja contra a ideologia de gênero. E eu vou terminar no próximo slide, apresentando mais uma vez os textos bíblicos, porque Deus falou que macho e fêmea Ele criou, em Gênesis 1:27. Deus falou que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, em Gênesis 2:24. No outro slide, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo falou, no princípio da criação, Deus criou macho e fêmea. No princípio da criação, Deus só criou macho e fêmea, não criou outra opção. Deus também falou, Jesus Cristo falou, em Marcos 10:7, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eu finalizo com os textos bíblicos, convidando a você a lutar
por suas crianças, pelas crianças da sua igreja, pelas crianças da sociedade. Esteja vigilante, firme, conheça todos aqueles que defendem a ideologia de gênero e lute contra o avanço da ideologia de gênero na sociedade, que vai com certeza destruir muitas crianças, muitas vidas e muitas famílias cristãs. Eu agradeço a oportunidade e eu apresento para vocês no próximo slide a minha família, a minha esposa e meus 2 filhos. E amém. Obrigado. Graça. Estamos aqui nesta noite, ó Senhor Deus, gratos por tudo, ó Senhor Deus. Estamos clamando a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer livramento para todas as crianças, Senhor Deus. As crianças têm sido alvo, Senhor Deus, tem sido alvo frágil muitas vezes para uma sociedade que segue um caminho pecaminoso, um caminho do mal. Pai, livra as crianças, Senhor Deus. Protege as crianças, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que as crianças sejam atingidas, Senhor Deus, por tantos males, Senhor Deus. Que elas sejam desvirtuadas, que elas sejam atacadas, Senhor Deus, por tantos males, como a ideologia de gênero, Senhor Deus. E levanta, Senhor Deus, homens e mulheres de bem, Senhor Deus, comprometidos com a Tua palavra, Senhor Deus, para, Senhor Deus, seja onde for, nas escolas, em seus trabalhos, seja, Senhor, nas câmaras, nas assembleias, seja onde estiverem, Senhor Deus, para que eles, Senhor Deus, sigam e sirvam a Deus e defendam as famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso e já te agradeço. Amém.